A igreja que queremos ser. O que é igreja? Igreja é um prédio? É uma organização? É um lugar? O que é a igreja? A Bíblia diz que a igreja são as pessoas. Pessoas de carne e osso, imperfeitas, limitadas, como eu e você. Estas pessoas são a igreja. Que igreja nós somos? Que igreja nós fomos? Que igreja queremos ser hoje? Que igreja queremos ser amanhã? A igreja existe há 2000 anos. Ela sempre foi do mesmo jeito? Ela sempre aconteceu da mesma forma? Ela sempre se desenvolveu com a mesma essência? Que igreja nós queremos ser? Uma igreja que ama, que abraça, que perdoa, que adora, que louva, que ora, que ensina, que aprende, segundo a vontade de Deus. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o centro da igreja. Jesus é a base da igreja. Jesus é o modelo onde a igreja se inspira, copia, imita e adora. Jesus é a razão de ser da igreja, porque dele, por meio dele e para ele existe a igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará. Foi assim que ele prometeu, e é assim que ele tem feito. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Arte, tecnologia a serviço do reino de Deus. A igreja que queremos ser. Porque somos santuário do Deus vivo. Onde o choro representa alegria. Que festa é essa? Onde o Espírito de Deus transforma vidas. Que festa é essa? Onde a glória, o poder se manifesta. O doente é curado, o cativo é liberto. A igreja glorifica, também vê os céus abertos e Deus é glorificado, onde tudo é pra Ele, honra e glória ao seu nome, só Ele é adorado. É festa de louvor e de adoração, aqui o centro é Deus, a glória é pra Ele, homem aqui não brilha, brilha a glória dele. Deus está aqui na festa, Deus está aqui na festa.
Graça e paz, irmãos. Boa noite. Como os irmãos sabem, né, nós estamos aqui gravando esse vídeo em homenagem, né, ao aniversário da nossa igreja, a Igreja Batista Ebenezer. É uma igreja que a gente está gostando demais de tudo, né, dos irmãos, né, Pastor Jonas, a família dele, irmã Deise, né. Queremos agradecer pelos irmãos ter nos acolhido tão bem, né? Pastor Jonas, a irmã Deise, todos os irmãos, enfim, quero agradecer a Deus por essa igreja, né? E por Deus ter colocado ela no nosso coração antes da gente vir para ela, né? Então, que Deus abençoe essa igreja, que venha continuar tendo muitos anos de vida, né? Na fé. Que Deus venha fortalecer os membros dessa igreja, né? E que cada vez mais essa igreja possa levar as pessoas a Deus, né? Que Deus venha usar muito a igreja Batista Ebenezer. Graça e paz a todos. Chegamos na igreja no mês de janeiro de 2020. Fomos muito bem recebidos por todos. Essa igreja tem feito diferença nas nossas vidas. Queremos parabenizar a Igreja Ebenezer pelo seu aniversário, que essa igreja venha continuar acolhendo pessoas, né? Que venham mais e mais pessoas para a nossa igreja e que possamos, né, ter direcionamento para lidar com cada um que aqui chegar. Amém. Parabéns, Igreja Ebenezer. Deus abençoe a vida de todos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Eu me chamo Leandro, acredito que todos já me conheçam. Eu recebi um convite nessa noite para falar um pouco do testemunho de vida, do meu conhecimento, como eu conheci a Igreja Batista Ebenezer. Eu tinha 21 anos de idade, eu cursava um seminário lá em Pavuna, no Rio de Janeiro, na primeira Igreja Batista de Pavuna, pastor Teodomiro. E quando eu estava no segundo ano, no terceiro período do seminário, eu tive uma oportunidade, um convite do seminário a fazer uma viagem missionária, um estágio missionário, porque sempre ardeu muito o desejo de missões no meu coração. Sempre tive o desejo, aquela ânsia, aquela vontade de saber como funciona a vida de um missionário. Não sei se o pastor e a missionária vão lembrar disso. Eu cheguei em Uberaba, na casa deles, falando isso para eles. Eu gostaria de saber, eu sempre tive curiosidade de saber como funciona a vida, o dia a dia do missionário no campo. E eu pude aprender. Eu, aos 21 anos de idade, eu tive a oportunidade de escolher entre alguns estados que foram me mostrados. E eu escolhi Uberaba, Minas Gerais. Não conhecia a cidade, nunca tinha ouvido falar. Foi até um dos motivos que me fez a escolher, mas eu pensava que eu tinha escolhido. Mas mal sabia eu, era Deus escolhendo esse lugar para a minha vida. E eu vim, cheguei aqui, se eu não me engano, foi dia 2 ou dia 3 de janeiro. Fiquei até o dia 31 de janeiro. Lembro-me até da mensagem que eu preguei no último dia, no dia da minha despedida. Dia 31 de janeiro. Tenho o sermão até hoje guardado. Então, queridos, eu vim conhecer essa igreja. A igreja era situada na rua de trás da nossa igreja, onde, se eu não me engano, agora é situada a Igreja Maranata. Se eu estiver errado, o pastor vai corrigir. Então eu conhecia a família pastoral, a igreja e todos os membros. Então tive durante um mês trabalhando muito com o pastor, aprendendo muito com o pastor. Já falei com ele quando eu cheguei aqui nessa cidade. Em 2019, com a minha esposa, eu falei que essa família pastoral, nosso pastor e a missionária marcaram o meu ministério. Depois que eu saí de Uberaba, meu ministério nunca mais foi o mesmo. Eu já vim com o norte, já vim com uma direção, já voltei para o Rio de Janeiro com o norte, com uma direção traçada por Deus. E eu saí ainda no ônibus de viagem, voltando para o Rio de Janeiro. A minha oração era para Deus, era: Senhor, me traga de volta. Mas eu pedia para trazer de volta, não para fazer outro estágio missionário, mas para morar nessa cidade e trabalhar nessa igreja. E eu mesmo falei para Deus, quando
eu voltar, quando Deus me trouxer de volta, eu não vou ir para nenhuma outra igreja, eu vou para essa, porque essa igreja marcou o meu ministério. Voltei para o Rio de Janeiro, Deus já tinha ministrado ao meu coração que iria me levar de volta. E passou um ano, depois eu conheci a minha esposa. Desde o início do casamento, desde o namoro, eu falava com ela, quando Deus deu a oportunidade, um dia vamos para Minas Gerais e vamos morar em Uberaba. Então, desde o início do casamento, desde o início do namoro, sempre estava falando que um dia nós iríamos morar em Uberaba. E eu sempre falei muitos, eu congregava na época na igreja congregacional, falei muitos para muitos irmãos que a Igreja Batista de Uberaba marcou muito o meu coração, marcou muito. Alguns até brincavam comigo que eu era congregacional, mas parecia que o meu coração estava em Uberaba. E de fato não estavam mentindo. Queridos, essa igreja marcou a vida, assim como marcou o meu ministério, marcou o ministério de muitos. Os que estão nessa noite tiveram suas vidas marcadas. E o instrumento usado por Deus foi essa igreja. Foi o pastor, foi a missionária. Hoje essa igreja está completando mais um ano. Foi para isso que Deus nos chamou. Para nós marcarmos vida. Por isso que essa igreja está situada nesse lugar. Por isso que você congrega nessa igreja. Deus te vocacionou, te levantou para ser agente transformador, para marcar vidas. Então, quando começamos a planejar de vir morar nessa cidade, em 2019, minha esposa e eu já tínhamos uma decisão tomada. Não iríamos procurar nenhuma outra igreja. Iríamos congregar na Igreja Batista Ebenezer. Então eu comuniquei ao meu pastor, que hoje eu tenho orgulho de falar ao meu pastor, que iríamos congregar nessa igreja dia 17, se eu não me engano, de novembro, quando eu vim aqui para Uberaba para escolher para alugar casa no ano passado. Minha esposa e eu já tínhamos decidido que iríamos ficar na igreja em que Deus estava falando muito ao meu coração nos últimos 16 anos. Queridos, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Vocês estão numa igreja que marcou a vida de muitos. Deus usou muitos dessa igreja para marcar vidas. E agora Deus quer levantar vocês para marcar vidas também. Então, vamos nos levantar. Deus quer o melhor para essa igreja. O melhor ainda está por vir. E um grande abraço para o meu pastor, para a família pastoral e para toda a igreja. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de ter falado um pouco desse testemunho. Um grande abraço para todos. Olá, queridos irmãos dessa bela cidade de Uberaba. É com muito prazer que falo à Igreja Batista Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que nome maravilhoso o nome dessa igreja. Tive a honra, a alegria de estar quando da inauguração, da ordenação dos diáconos. É uma igreja que está no meu coração. Pastor Jonas e irmã Deise, seus filhos queridos, que bom poder parabenizá-los por uma data tão preciosa. E naturalmente deixo para vocês o que está escrito em 1 Samuel, no capítulo 7, verso 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Que aplicação faço para os irmãos? Mispa e Sem, independente de Mispa ou Sem, que olhem para uma cidade como passado e a outra como futuro. Olhem para trás e vejam o que o Senhor já fez. E olhem para frente e vejam o que o Senhor fará por vocês. Deus os abençoou no passado, Deus os está abençoando agora e Deus os abençoará no futuro também. Que esta pedra esteja aí como marco da glória, da maravilha, da bênção do Senhor na vida de vocês. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui os ajudou o Senhor. Que Deus os abençoe. Parabéns a todos e ao pastor Jonas e Deise também.